Gostaria de compartilhar uma porção das Escrituras com os irmãos, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, se todos puderem abrir. Isaías, capítulo 43. Vamos fazer uma pequena leitura do versículo 1 ao versículo 7. Peço que toda a igreja nos acompanhe. Isaías 43. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, aleluia. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Queridos, curva sua cabeça mais um instante, vamos orar. Senhor, estamos diante da leitura da tua palavra. Essa mesma palavra, Pai, nos diz que ela não volta vazia. Ó Deus, nós estamos aqui para proclamar, Pai, as tuas virtudes, proclamar o teu nome, dizer o quanto o Senhor é bom, dizer o quanto o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, mas sem a sua capacitação, sem o teu poder, sem o poder do teu Espírito Santo, nada, de nada eu sou capaz. Ó Deus, me livra de ser pedra de tropeço na vida, Pai, dos teus filhos, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, de quem nos assiste. Senhor, tenha misericórdia do teu servo, para que não seja a minha voz, o meu coração, mas que seja a tua voz, doce, suave, falando no coração e nas mentes dos meus irmãos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, é o meu pedido, o meu clamor ao Senhor nessa noite. Amém? Queridos, eu queria falar com vocês hidratar a garganta e agradecer a bênção, de quem trouxe a água, provavelmente algum diácono, glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito do que o profeta disse aqui ao povo de Israel, no que tange ao nosso medo, ao nosso temor das coisas que nos cercam, todos os dias. Eu quero dizer para vocês o seguinte: lance fora todo o medo. Aí vocês me perguntam, mas como é que nós vamos fazer? Então vamos conversar. E eu pergunto, faço a pergunta para a igreja, e você responda para você mesmo, do que você tem medo? O que te faz medo? Vocês já ouviram que
parece que aquilo que a gente tem medo, aquilo que nos aterroriza, nos persegue. Mula sem cabeça, saci pererê? Não. Trânsito, dirigir, vizinho chato. O que mais? Isso nos persegue, né? Você vai fazer compra, aquele caixa lento para passar para fazer o cálculo, coisas do tipo. Então, por isso a gente precisa cuidar mais do nosso coração para a gente não se deixar sobrecarregar. Um simples inseto dentro de casa, uma aranha, um ambiente escuro, acabou a luz. Até você achar o celular para ter uma luzinha, né, da lanterninha do celular, uma lamparina, uma vela, você fica aterrorizado. E tem pessoas que travam, que param, que ficam paralisadas. Então, essas coisas que nos acontecem no dia a dia, incertezas, podem ser motivos para que a gente tenha temor, para que nós possamos temermos, né? No texto que nós lemos em Isaías, o profeta foi usado por Deus para falar uma palavra de conforto para o povo de Israel. A gente vê aqui no versículo, primeiro, né? Jacó, ó Israel. Estava falando com o povo de Deus aqui. Porque esse povo sofria muito. O contexto aqui, queridos, não vou me deter muito nisso, mas se a gente lê Isaías, nesses capítulos próximos aqui, 40, 41, até 40 e alguma coisa para frente aqui, a gente vai vendo a história da segregação, da escravidão que Israel passava pelo povo babilônico. Então o povo sofria muito, estava muito oprimido. E o profeta trazia promessas de restauração. Restauração da nação. Uma nação que estava sendo oprimida. A nação devia se perguntar, né? Esse profeta, de onde é que ele está tirando isso? Cadê esse Deus? Então, diante dessas calamidades, das perseguições, a guerra que existia, o povo de Jerusalém estava sendo oprimido. A Babilônia estava cercando, marcando cerrado. As nações que viviam ao redor de Israel estavam se unindo para massacrar o povo. Havia temor, muito medo da invasão, dos bens serem lapidados, dilapidados, pessoas serem mortas, sua família ser morta. O próprio Isaías, ele tinha avisado, a gente diz aqui num capítulo anterior, capítulo 39, no verso 6, Isaías avisou ao profeta Ezequias o que estava por vir. Ele disse assim, no verso 5 e verso 6 do capítulo 39, que no livro de Isaías diz assim: então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ele já tinha profetizado isso. Então, diante dessas circunstâncias, que o povo de Israel se encontrava naquela época, na circunstância desse contexto, né, referente ao texto que nós lemos aqui. Então, as dificuldades deles, né, da vida deles aqui eram muito grandes. Dificuldade como nós, trazendo para o nosso tempo hoje, nós vivemos também. Opressões do tipo violência, alguém chegar, meter o pé no teu portão, invadir tua casa, roubar o teu patrimônio, abusar da tua família, matar. Doenças. Onde tem guerra, tem doença.
Hoje nós vivemos uma pandemia, é uma guerra. É uma guerra do Ministério da Saúde de todas as nações, do Brasil. É uma guerra espiritual, porque tem pessoa que surta, emocionalmente falando, esfria emocionalmente, porque deixa de vir à igreja, deixa de ouvir a palavra, deixa de ler a palavra. A doença toma conta de você. Isso gera temor. Com uma guerra, não vamos dizer uma guerra no sentido literal da palavra, mas a guerra da pandemia do Covid-19 gerou desemprego. Aqui tinha desemprego. Aqui tinha a economia devastada. Porque um país em guerra, ele consome muito com o material bélico, com o exército, que está lá no fronte de batalha. E nisso a economia varia. Os impostos sobem. E nós temos também, graças a Jesus Cristo, nós fomos plantados em um lugar que nós não temos muitos eventos climáticos. Mas tem lugares em que os eventos climáticos, seja frio ou seja calor, assola o país. E a gente fica temeroso. Lugares que 50 graus na sombra, o mato pega fogo sozinho. Lugares onde as pessoas vivem sob palafitas, maior parte do ano, não vêem terra, porque é só água, só chuva, muito úmido. Ou lugares onde tem vulcões, furacões. Eventos climáticos, está no nosso controle? Não. O que nos resta? O que resta para esse povo que não tem para onde ir? E assim, se eu for elencando e falando aqui, a gente não prega, né? A gente não fala da palavra. Então, isso é uma lista de dificuldades, de temores que eu exemplifiquei. Que eu trouxe aqui, né? Para que a gente possa desenvolver um raciocínio. Mas eu digo para os irmãos o seguinte: Deus faz uma lista grandona de motivos para que o seu povo, a sua igreja, essa igreja de Nova Vida aqui em Goiânia, a igreja que nos assiste, para que ela possa confiar mais no Senhor, em Deus. E não se desespere. Deus tem uma lista muito grande. Eu listei 37. Mas se eu falar os 37, o pastor me demite. Então, nós vamos falar só alguns, para não ficar muito longo aqui o culto. Queridos, eu quero refletir com vocês em motivos que Deus nos dá, para que a gente não tema. Como estava o povo de Israel. E longe de mim julgar, mas esse povo, que povo sem fé, né? Não, eles estavam cercados, sitiados. Rumores de guerra, de invasão. E nós podemos estar assim, nas nossas vidas, nas circunstâncias que nos rodeiam. Quer ver um motivo que você não precisa temer? Quem aqui acha que pertence a Deus? 1, 2, 3, 4, 5. Quem aqui acha que pertence a Deus? Juro que eu não vou chamar aqui na frente. Querido, você pertence a Deus. Não precisa de se temer. Você pertence a Deus. O profeta falava isso para o povo. Olha no verso 1. Coisa mais linda. Mas agora, verso 1, capítulo 43 do livro de Isaías. Leitura que nós fizemos. Verso 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu
nome. Olha o que Deus diz. Tu és meu. A palavra está projetada. Tu és meu. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos, quando a palavra, ele diz, eu te remi, ele diz, eu te comprei. Eu paguei pelo teu pecado. Vocês conhecem alguém que foi para a cruz e pagou pelo seu pecado naquela cruz? Isso aqui já era o profeta falando de Jesus. Você não tem que temer. Você é do Senhor. Você pertence ao Senhor. Alguns apóstolos escreveram isso. Nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Queridos, nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós. Morreu e ressuscitou. E hoje Ele vive. Ele está aqui, aleluia. Nós somos chamados pelo nome, porque aqui o profeta fala, eu te chamo pelo teu nome. Ele fala, José, Mané, Joaquim, Júlio, venha, você é meu. Nós não temos que temer os males, as listas de coisas que nós tememos. Longe de mim criticar quem sofre de qualquer mal psicológico, síndrome do pânico. Longe de mim. Algumas vezes eu e a minha esposa já tivemos a oportunidade de servir irmãos com síndrome do pânico. E nós não fomos lá para criticar, nós fomos lá para abraçar. Mas não sofre da síndrome do pânico ou de qualquer outra não, querido. Não tema. Não tema. Você pertence ao Senhor. Ele fala, está aqui a Bíblia. Você é meu. Mais um motivo que Deus nos dá para a gente não temer. Quer ver mais um? Você sabia que você não está sozinho? Claro, Júlio, lá em casa mora eu e uma família de 15. Não, não é por isso. Você não está sozinho em momento algum. Já leram na Bíblia? O Espírito Santo habita. A igreja não é essas paredes. Embora seja bacana, né? Um local desse para a gente cultuar o Senhor. Mas a igreja somos nós. O verso 2 do capítulo 43, Isaías diz assim. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, a promessa de que o Senhor sempre estará conosco. Essa é uma profecia que o profeta Isaías já falava. E Jesus disse isso muitas vezes nos evangelhos. Eis que estarei contigo até a consumação do século. Uma das últimas palavras que Jesus disse ao subir aos céus. Vamos ler. Projeta para nós aí, por gentileza, na multimídia. Mateus 28. Na parte B do verso 20. Mateus 28, no verso 20. Na segunda parte. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, quem disse isso foi Jesus. Aos discípulos. Momentos antes dele ser assunto aos céus. A última vez que os discípulos o viram presencialmente. Deus nunca nos abandona e quando a gente mais precisa dele, Ele está mais perto de nós, embora a gente não esteja vendo, talvez não esteja nem sentindo, mas Ele está.
Ele está nos carregando no colo. Vocês já leram uma passagem? Aqui, o profeta Isaías fala da gente não submergir. Jesus deixou Pedro afundar na falta de fé dele, quando ele foi andando pelas águas. Aí ele olhou, não para Jesus, ele olhou para a tempestade. O que aconteceu com ele? Aí Jesus fez o quê? Sempre que a sua fé falhar, você fala, eu não mereço. Voltei a fumar, voltei a beber, voltei a trair minha mulher, voltei a usar droga. Você pode ter voltado a fazer o que você quiser. Se arrependeu? Arrependi. Quero mais? Não. Jesus está assim. Ó. Nunca. Quando o profeta fala da fornalha, sabe uma história que me veio na cabeça? Daniel e os colegas dele na fornalha. Os irmãos que quiserem ler, lá no capítulo 3 de Daniel, verso 24, 25, 23, 24, 25, pira ali assim. Está falando de um quarto homem na fornalha. A fornalha pegando fogo. O homem olhou para dentro lá e tinha um quarto homem lá dentro. Quem era esse homem? E Daniel, na cova dos leões? Vamos lá para Daniel de novo. Eu estava preparando o texto aqui, eu lembrei quando ele falou disso. Passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Os 3 amigos de Daniel saíram da fornalha intactos. Nem uma fagulhinha no cabelo. Podia pentear que estava até liso. Daniel na cova dos leões, o Senhor levou um anjo lá para dentro. Para tirar a fome do leão. O leão, aquela noite, estava de dieta. Esse é o nosso Deus. Então quer dizer que Daniel não estava sozinho. Ele confiou no Deus, que tudo pode, o Altíssimo, o Deus do impossível. Queridos, saiba, vocês todos, inclusive você que me assiste, você que está nessa câmera ali me assistindo, você não está sozinho. O Senhor é contigo por onde quer que você vá. Amém? Em nome de Jesus. Não temas, porque o Senhor é contigo sempre. Vamos para mais um motivo dos 37? Mais um motivo para nós não temermos nada e nem ninguém. Você tem Ele, Deus, como o seu Senhor e Salvador. Vocês sabiam disso, gente? Um Deus que te salva. Olha o que o verso 3, no capítulo 43, verso 3, olha o que o profeta diz. Aqui eu vou ler para os irmãos, uma versão que eu estou gostando muito. Eu sou muito de autodidata, de estar lendo a Bíblia em outras versões que vão aparecendo. Gente, mas é a mesma Bíblia, em nome de Jesus. É para a Bíblia ficar melhor compreendida. Por isso é que criam novas versões. Amém? E ela chama Nova Almeida Atualizada. NAA. Diz assim a palavra do Senhor, verso 3. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Só até aí. E aí ele fala do Egito, ele fala da Etiópia, de Sebá. Queridos, ele deu nações por sua causa. Jesus deu a vida. Falei isso aqui hoje de manhã. Falo novamente. Muitas pessoas se confundem com isso. Jesus podia não ter ido para a cruz. Ele tinha a opção de falar, vou não, pai, põe outro.
mas ele foi por amor. Deus salvou o povo de Israel aqui por amor a Israel. O Senhor é um Senhor que te salva do pecado, da lama. As nações que estavam em redor de Jerusalém, de Israel, queria comer vivo, queria matar, queria entrar, invadir. E faziam guerra, pressão, e todos temiam essas nações. Mas o Senhor diz que Ele é rei, acima de todos os reinos. E aqui Ele falou, eu dou esses reinos em favor de ti. Então, não tenha medo, porque o Senhor te livra e te salva. Você não está sozinho, e Ele te livra, e Ele te salva. Ele te resguarda. Mais um motivo que Deus nos dá para não temermos. Você é muito precioso para Deus. Não quero que vocês levantem a mão, tá? Pessoal que está em casa, pessoal que está nos vendo em casa. Quem aqui acha, ou que nos acompanha em casa, que não é precioso para Deus? Não precisa levantar a mão, não. Não, Deus não gosta de mim. Ó vida. Verso 4 do capítulo 43, na versão Almeida atualizada, diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos, aleluia, e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Tem jeito de você não se sentir amado por um Deus desse? Que declara isso para você? Gente, isso aqui foi declarado por Deus através do profeta Isaías ao povo. Então Jesus fala isso para você nessa noite. Meu filho, eu amo você. Você é precioso para mim. Aos meus olhos, quer dizer, Deus te vê com outros olhos, precioso. Então, ao invés de a gente ficar cantarolando e falando, ó vida, ninguém me olha, ninguém me quer. Deus te quer. Deus olha para você como joia. Algo precioso, queridos, é algo raro. Ouro, prata, diamante. Fala uma coisa preciosa aí. Se você não gosta do real, euro. Você vale muito mais do que tudo isso para Deus. Não se subestime, mas tenha a autoestima de bater no peito e dizer, eu sou precioso aos olhos do Senhor. Aleluia. Você é precioso. Você que me assiste, agora eu vou virar para essa cama, só para dar trabalho para o multimídia. Você é precioso para o Senhor. A palavra diz isso. Queridos, nós somos muito preciosos para Deus. Porque, como eu disse aqui há pouco, nós somos comprados por um preço de sangue. Sangue que foi derramado naquela cruz por Jesus. Como nós cuidamos de algo muito valioso para nós, nossos bens materiais, né? Nossos bens familiares, esposa, filhos, nós queremos protegê-los, nós queremos resguardar a vida e a integridade deles, para que outros não venham e nos tomem. Como nós cuidamos desses bens.
o Senhor também cuida sempre de nós, porque nos valoriza muito, a ponto dele declarar: você é muito precioso aos meus olhos, digno de honra. É Deus dizendo para você, irmão, recebe essa palavra. Você é precioso aos olhos do Senhor e digno de honra. Então não teme. Você é muito importante para Deus. Deus tem um olhar diferenciado para você. Você não é a última bolacha do pacote. Você é o pacote inteiro. Você não precisa de migalhas. Você é filho do rei. Aleluia. Você quer ver mais um motivo que nós não precisamos temer? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do rei. No verso 6, aqui de Isaías 43, no verso 6, ainda na versão atualizada, Almeida atualizada, diz assim: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, a minhas filhas dos confins da terra. Aqui Deus estava falando assim: eu vou mandar esse povo que está oprimindo vocês entregar. Eles vão se render. Eles vão liberar a passagem para o nosso povo passar. Vocês não vão ficar oprimidos mais. Deixem os meus filhos e as minhas filhas. Ah, mas aquela que está lá de trás da montanha, do monte, a 100 quilômetros para lá, aquela também. Até aos confins da terra. É como um pai que jamais se esquece do seu filho. Deus nunca se esquece de cada um de vocês, de nós. Um pai, uma mãe pode se esquecer do seu filho. A palavra diz isso. Deus não se esquece. Deus não deixa. Deus, através do profeta, ele prometeu mandar buscar, e onde estivesse, para garantir a vida e o sustento de cada um, tanto homens quanto mulheres. Não existe confiança maior para um filho, para vencer esses medos e esses temores, do que a presença de um pai. Eu estava almoçando com um irmão precioso hoje, e mais ou menos de umas 9 a 10 palavras que o filho dele falava enquanto a gente conversava ali após o almoço, 11 palavras era papai, 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 papai. Porque ele confia no pai. Ele queria brincar, ele chamava quem? O papai, que não tinha outra criança lá. A criança menor, o pai dele. O filho vence o medo, ele vence as destemperanças, as circunstâncias, porque o pai está presente para protegê-lo, para ajudar, para auxiliar, para edificar na vida dele. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque até a época de Jesus, Deus não era chamado de Pai. A palavra, ainda naquela época, não era acessível à população, então somente os escribas, os fariseus, os sacerdotes tinham acesso, mas não tinha escrito nada, falando, chamando Deus de Pai. Mas Jesus nos ensinou isso. E é numa palavra em que a maioria, tipo 100%, 101% da igreja conhece essa palavra. E ela diz assim: Pai nosso que estais nos... Lá no livro de Mateus, oração dominical.
capítulo 6. Pai nosso que estais nos céus. Querido, não tenha medo, porque o bom Pai é contigo. O Pai amoroso, o Pai que se preocupa, o Pai que é contigo até os confins da terra. O nosso bom Deus, Ele é contigo. Por fim, não era 37 não, queridos. O pastor deve estar lá comendo a unha, assim, né? Se ele está assistindo o culto, não é possível que ele vai pregar 3 horas. Brincadeira, queridos. Mas, para finalizar, porque o profeta disse que nós não devemos temer, nós não precisamos temer as circunstâncias, as guerras, as preocupações. Porque nós existimos. Você existe. Cada um que está sentado aqui no templo agora. Cada um que nos assiste pela rede social. Nós existimos para a glória dele. O profeta diz em Isaías 43, no verso 7, também na versão Almeida atualizada, diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. No verso 6 ele diz: deixa esse povo passar, entrega, se rende. Não foi o que Deus disse para o povo? Eu vou mandar os inimigos se renderem. Eu vou mandar os inimigos deixar os homens e deixar as mulheres, buscar até as que estão lá nos confins. Por quê? Todos os que são chamados pelo meu nome, ou seja, esse povo é de Deus. Povo do meu nome, o Deus de Israel. Eu os criei para a minha glória. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz isso. Para nós vivermos para a glória dele. Essa é a razão da nossa existência como cristãos, como seguidores de Cristo. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida, ela tem que glorificar o nome do Senhor. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Quando o povo de Deus passou pelo mar e pelo deserto, a glória de Deus ia na frente. Já ouviram que o povo de Israel saindo, fugido, correndo de Faraó, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho em seco, para a glória de Deus. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, ao comando do general Josué, atravessou o Rio Jordão de barco. Tinha um cruzeiro, pôs todo mundo dentro do barco. Não, atravessou em seco. Foi para a glória de Deus. E Josué entendeu isso. Quer ver a história? Livro de Êxodo, capítulo 14. Dá uma lidinha lá que você vai ver essa história. Entender essa história. Queridos, toda vez que nós passamos por lutas, a glória de Deus nos protege. Por que que nós não vemos? Porque lá tem uma curva, aonde o vento corre, que você não pode ver. Você não dá conta de ver, de antever o futuro. Quando é que essa carniça dessa pestilência dos infernos vai terminar? Nós não sabemos. Deus sabe.
Deus sabia o que estava preparado para o povo de Israel. Josué viu isso. A terra é boa, mana, leite e mel. E é nossa. Vamos tomar ela. Então, queridos, nós existimos para a glória do Senhor. A glória do Senhor te protege. Eu quero deixar aqui uma palavra na Bíblia. Está aqui no capítulo 42. Não por acaso, né? Que a gente não lê só esse trechinho não, viu, queridos? Eu, pelo menos. Eu vou pregar, eu dou uma lidinha para trás e para frente, para ver o contexto da história. Isaías 42, no verso 13, versão Almeida atualizada, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Os perigos nos cercam sempre, todos os dias. Todos os dias eles nos lembram, eu estou aqui. Os temores batem na sua porta. Quando não é o temor, é o cobrador, né? O telefone tocando. Mas nós nunca podemos esquecer que o Senhor cuida de nós com detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Lembra do que eu falei do filho, ter confiança no pai? Ele nos pega pelas mãos. Se você está vindo aqui com o seu filho, aí você vai para descer a rampa, ele vai cair para cá. Você sabe que ele vai cair e vai quebrar o coco aqui no chão. Aí você segura na mão dele, fala, é por aí não, criatura, é por ali. Deus faz isso todos os dias conosco. Quando você está indo para o lado errado, para o lado do pecado, para o lado que não deve ir, para o lado da morte, Deus nos sustenta com o poder dele. Na hora das dificuldades, aquela hora que a gente mais precisa, nós devemos nos entregar. Nós devemos reconhecer que nós somos dele. E que ele é conosco, em todo o tempo. Então, se Deus está contigo, não há mal nenhum que vai te afligir. Não há o que nós temermos. E eu gostaria de chamar o pessoal do louvor aqui. Eu gostaria que nós finalizássemos aqui a palavra com essa música que a Carmen cantou. O pessoal tocou aqui de uma forma muito bacana, muito bonita. Creio que tu és a vida. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Amém, Carmen? Amém. Se a igreja puder ficar de pé para cantar, para declarar isso com Jesus. Amém? Senhor, obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, ministrando, Pai, essa pequena porção das Escrituras. Ó Deus, me livra de ter falado, Pai, algo que não seja conforme a Tua vontade, a Tua palavra. Mas, Senhor, entra com profundidade no coração dos meus irmãos. Que essa palavra que foi lançada, que foi lida, ó Deus, dentro da minha pequenez, dentro da minha limitação, Pai, eu falei aquilo que o Senhor pediu. Eu falei aquilo que o Senhor mandou. Que chegue ao coração dos meus irmãos, Pai. Que haja transformação. Que haja confiança. Que a fé não seja abalada jamais, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante da morte. Nós temos vivido dias de morte, de perseguição, de opressão. Tantas pessoas, Pai, sendo atacadas. Tantas pessoas surtando.
Tantas pessoas, Pai, do nosso coração, do nosso ciclo de amizades, sendo atingidas pela doença, por enfermidades, atingidas pelo inimigo. Senhor, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, e que eles possam entender que as guerras existem, as perseguições existem, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior. O Senhor é o Deus que está conosco, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Deus, mostre isso aos meus irmãos. Por muitas vezes nós vacilamos, por muitas vezes nós não acreditamos que o Senhor está aqui, mas pela fé, fortalece a nossa fé, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Aleluia.